Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 2. Despertamento espiritual. Um milagre. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora, a paz do Senhor, pastor, superintendente, você, aluno ou aluna que estão neste momento nos assistindo, que Deus possa abençoar grandemente a dedicação que você tem dado ao estudo da Palavra de Deus. Como eu disse na aula anterior, nós estamos estudando um trimestre que fala sobre restauração. Esse trimestre foi escrito há algum tempo pelo saudoso pastor Eurico Bergsten, que de saudosa memória podemos dizer que ele foi o último apóstolo que a Suécia enviou para o nosso Brasil, um homem que realmente fez um trabalho fantástico aí dentro do ambiente da obra de Deus, dentro das igrejas, da evangelização e, acima de tudo, no ato de doutrinar pessoas seguindo a palavra de Deus. Nessa segunda lição, cujo tema é o despertamento espiritual, um milagre, eu gostaria que você realçasse na sua aula pelo menos 2 princípios que eu considero necessários para os nossos alunos. Primeiro, o despertamento traz a ideia de sair de um estado de letargia, de sonolência, para um estado de atividade. Ou seja, quando nós falamos de despertar, despertar é uma palavra que traz a ideia de tirar alguém de um estado em que ela não está fazendo nada, em que ela está, em tese, descansando ou simplesmente num estado de torpor, de sonolência, para que ela entre num momento de atividade. Quando, por exemplo, nós vamos dormir e acordamos, espera-se que uma pessoa com bom senso acorde, levante-se da cama e vá trabalhar, para que ela comece o seu dia com alguma atividade. Aqueles que estudam acordam e vão estudar. A mulher que fica em casa, uma dona de casa, ela vai naturalmente acordar, desperta e vai para as suas atividades, como o homem também deve fazer. Então, quando nós observamos esse momento, nós devemos observar para os nossos alunos que essa expressão despertar traz justamente esse sentido de mudança de perspectiva, uma mudança naquilo que antes estava acontecendo. Alguém que não estava fazendo nada, estava em um momento de letargia, parado, sem qualquer perspectiva, ela passa então a ter um momento em que ela vai ter aquilo que nós chamamos de atividade. Isso é importante? Sim. Por quê? Do mesmo jeito que Deus despertou Daniel para orar e colocou no coração do rei Ciro o propósito de fazer com que os judeus tivessem liberdade para ir à sua terra e construir o seu templo para adorar ao Senhor, nós vemos que são milagres que ocorreram e essa segunda lição vai tratar sobre o despertamento espiritual como sendo um verdadeiro milagre. E isso é verdade, porque todos nós, em algum momento da vida, precisamos reavivar o nosso compromisso com Deus, rever os nossos princípios doutrinários, rever a nossa vocação e rever no aspecto de analisar como que nós estamos diante de Deus e como podemos melhorar. Em que momento da minha vida eu me afastei um pouco daquilo que Deus desejava para mim e eu preciso, nesse caso, eu precisaria voltar àquela posição. Então, quando nós falamos de despertamento, devemos chamar a atenção para esse aspecto. Afinal de contas, ninguém que fica desperto, ninguém que acorda, pode permanecer deitado em letargia, porque o seu momento de descanso, o seu momento de letargia acabou. Ok? Então, nós devemos realçar esse aspecto para os nossos alunos. E a segunda observação, a finalidade desse despertamento foi restaurar nacional e espiritualmente a nação de Israel. Por quê? O povo de Deus no exílio acabou adquirindo hábitos que não eram os hábitos da Terra Santa. Eles acabaram se envolvendo e convivendo com pessoas no exílio que tinham hábitos diferentes, adoravam outros deuses, e nós vamos perceber isso que por ocasião do retorno do povo de Deus para a sua terra,
é necessário que Deus use Esdras e Neemias, não apenas para ensinar a lei, mas para administrar toda a nação no momento de reconstrução. Então observe que, quando falamos de despertamento espiritual, estamos dando sim a entender que aquilo que começa no mundo espiritual tem efeito também no mundo material. Observe que Deus fez esse despertamento espiritual, mas com consequências materiais. Que consequências eram essas? Fazer com que o povo de Deus pudesse retornar às suas práticas que haviam sido ordenadas na lei de Deus e, acima de tudo, fazer com que essas práticas fossem orientadas à luz da própria palavra de Deus. Daí, Deus vai usar um escriba e um administrador para organizar e administrar toda essa mudança de cultura no sentido espiritual e no sentido físico também, inclusive com ingerências até em alguns casos na questão familiar, quando vários hebreus se casaram com mulheres que não eram do povo de Deus e foi necessário ali que Deus desse uma orientação para que isso não acontecesse mais. Portanto, lembre-se desses dois aspectos que eu falei. Essa foi a lição de número 2, que fala sobre o despertamento espiritual, um milagre. Lembrando que milagre é a especialidade de Deus. Com certeza todos nós precisamos de um em algum momento e Deus está disponível, claro que de acordo com a vontade dele, para fazer ingerências no mundo físico por uma questão do reino espiritual, do reino sobrenatural. No próximo domingo você também vai ter uma aula mais extensa sobre este assunto com o pastor Elianai Cabral, que é o consultor teológico da Convenção Geral e da nossa CPAD. Deus abençoe o seu ministério. CPAD, a editora da Escola Dominical.